diálogo de hoje temas como o jornalismo, basicamente sobre o Diário do Nordeste, a cobertura que se faz da vida cultural, da vida artística do Nordeste, memórias do teatro e alguma coisa sobre a propaganda, esse novo livro do Gilmar de Carvalho, gerente do IDU, Propaganda, Ensaios sobre Publicidade e Propaganda. Tudo isso porque quem está hoje para conversar conosco é o homem que está envolvido com esses temas, com o tema da comunicação social, do jornalismo e do teatro. É o jornalista Magela Lima, que é formado pela Universidade Federal do Ceará e é mestrando em teatro pela Unirio, vai defender a sua dissertação de mestrado no Rio de Janeiro nesses próximos meses, exatamente uma dissertação sobre os anos 70 no Teatro do Ceará. E ele, como todos os convidados, pautou o programa de hoje, o diálogo de hoje, trazendo material. Trouxe, inclusive, coisas dos anos 60. 50, aliás. 50 e 60, né? Do Teatro Universitário do Ceará, o comecinho da Universidade Federal do Ceará. Nós vamos falar sobre tudo isso. Magela, vamos começar pelo jornal de hoje. Qual é a sua matéria de hoje? É Tropa da Boa Ação? Uhum. Sobre a tropa de elite. É uma matéria sobre... Assim, o filme foi muito pirateado, assim. Antes de entrar em cartaz no cinema, ele acabou indo parar nos camelôs, enfim, e tal. E a produção do filme meio que não conseguiu mais, assim... Conter, né? O processo de venda, assim, ilegal, né? E aí, o filme teve 2,5 milhões de espectadores no cinema, né? Pessoas que compraram o ingresso e tal. E estima-se que 11,5 milhões de pessoas viram a cópia pirata. Então, a produtora do filme, assim, ela está lançando uma campanha meio estranha, mas assim, as pessoas que viram a cópia pirateada podem agora depositar numa conta do Banco do Brasil o valor correspondente ao ingresso, e esse valor vai para o Instituto Nacional de Câncer. Será que isso está certo? Será que as pessoas vão ter eu acho que é muito difícil, porque as pessoas vão se assumir como envolvidas num crime. Sim, num crime, que é a pirataria. A pirataria é um crime. Quem consome um produto pirateado também está fazendo algo ilegal aí. Mas, assim, em nome da boa ação, pode ser que... E eu estou vendo aqui na página do Diário, ele é jornalista do Diário do Nordeste, exatamente do terceiro caderno, ali com o nosso... Como é o nome dele? Anderson. O Anderson, José Anderson, que é o nosso editor da área de cultura, do terceiro caderno do Diário do Nordeste. E eu estou vendo que nessa matéria, por exemplo, vejam aqui, ela tem um anúncio. E eu fico pensando a dificuldade, se a relação entre redação e departamento comercial de um jornal, em que nível é tumultuada. Porque muitas vezes você escreve e aí, na última hora, você entra um anúncio e perturba a sua cobertura. Eu acho, assim, Ricardo, que para o jornalista é muito claro a importância do departamento comercial. Uhum. É de onde vem... Olha o anúncio aqui. É de onde vem o dinheiro que mantém a estrutura da empresa, que paga o salário dos jornalistas, que permite o jornal investir em reportagens, enfim, em séries de reportagem, coisa e tal. Mas eu acho que a grande questão é o departamento comercial entender a importância da matéria, sabe? Assim, Às vezes ela atropela. Não, às vezes não, na maioria das vezes. Eu acho que para o publicitário não interessa saber que matéria está ali do lado. Ele pensa só no anúncio. No tamanho, no espaço. Então, eu já passo assim o contrário. Assim, eu acho que um jornal de conteúdo melhor, quanto melhor o conteúdo do jornal ou do meio de comunicação, seja ele qual for, da revista, enfim, da TV, melhor vai ser o espaço que o anúncio pode ocupar. Seja ele pequeno, independente do tamanho, sabe? Eu acho que deveria fazer parte do departamento comercial das empresas entender que quanto melhor o jornalismo que está sendo feito ali,
melhor em termos até mesmo para capitalizar em cima do anúncio. Mas não há nenhum tipo de negociação, não é? Entre a redação, o editor e o departamento comercial. Por exemplo, você escreveu essa matéria, imagina, digamos que essa matéria fosse maior do que está aqui. O departamento chegou na última hora e colocou um anúncio. Isso não foi negociado. Ele não sabia nem em que o anunciante não sabe nem em que, quer dizer, o anunciante não sabe, mas eu digo, o departamento comercial não sabe nem em que matéria ele está interferindo, é isso? Isso, não sabe. Mas, assim, a gente É grave. recebe os anúncios com uma certa antecedência, assim. Quando a gente chega para trabalhar, a gente já sabe qual espaço a gente tem para a edição do dia seguinte. Então, a gente molda o conteúdo jornalístico para isso. Mas já aconteceu de ter que, na última hora, cortar, óbvio. Tem que diminuir, Né? tem que diminuir às vezes. Mas os departamentos comerciais também, eles entendem quando precisam. Quando é fundamental que se mude alguma coisa, eles mudam, assim. O mais importante é mesmo o material jornalístico, assim. Você não é crítico, não é, Magela? Eu Você tenho não é um um novo receio crítico muito grande de me assumir como crítico, assim. Você faz resenha, você faz cobertura. Porque eu acho, mas Ricardo, que a crítica figura não, né? do crítico, ela está cada vez mais em desuso, assim, sabe? Eu tive agora no Festival de Teatro do Recife, participando de um debate que era justamente sobre isso. O debate falava sobre isso. Em desuso por quê? Eles reuniram lá em Recife, assim, uma série Estávamos eu, a Beth Nespoli, do Estadão. Sim, do Estadão. O Valmir Lopes, da Folha de São Paulo. E são 3 figuras, assim, 2 de São Paulo, eu... O Valmir é cearense, né? Não. Então é o outro Valmir. Valmir... o que é paulista mesmo. Você sabe de que eu estou falando, né? O Valmir não sei o quê, que eu não lembro agora o nome dele. Que é um jornalista importantíssimo lá da cobertura da Nespoli, mas do Estadão, mas que é cearense, mas que mora em São Paulo. Mas enfim, isso é outra coisa. E assim, discutia-se lá assim, um pouco por exemplo, no Estadão, eles têm a Beth Nespoli, né? E tem a Mariângela Alves de Lima. Que é crítica. A Mariângela Alves de Lima é uma das mais importantes críticas de teatro, assim e tal. Mas em que medida o trabalho que a Beth faz jornalisticamente não já é um pouco crítico? Mas você não tem... Isso é uma questão. Não é saudade, enfim, você não fica com a vontade de que a gente editasse, por exemplo, aquele espaço que a literatura, que o cinema, que todos tinham nos anos 50, onde um espetáculo de teatro, por exemplo, era alvo de crítica não só de um crítico, mas de 5 críticos, com espaços enormes dedicados a isso, Eu etc. acho a crítica um elemento fundamental para a dinâmica cultural, não tenho dúvida disso, só que não essa crítica que a gente vê hoje em dia, assim. Sabe? Essa crítica para ir ou não ir, eu não sei se ela é interessante. Essa crítica instrumental, serviço e espaço pequeno. E é isso que a gente tem hoje nos jornais, assim. E na imprensa segmentada, no caso da cultura. Uma crítica norteadora do consumo. Você deve ir ver o espetáculo do Ricardo Guilherme ou você não deve ir. Outra também, a figura hoje do crítico também está muito mais ligada a um parceiro, ele acompanha o processo. Então eu acho que jornalisticamente a gente acompanha muito mais. Eu me sinto uma figura envolvida no teatro. Não, estou dizendo assim, não é mais aquela figura dos anos 50, que também você tinha intelectuais refletindo, mas que estavam distantes do movimento. Hoje você tem um crítico que acompanha ensaio, que é mais parceiro da produção. Mais noticioso e menos... É como se o jornalismo diário ele tivesse se permitindo ser mais analítico. E menos, uma informação mais precisa, por exemplo, se você pega a Beth, está há 12 anos no Estadão, cobrindo teatro. Assim. Eu, brincando, estou há 5 no diário, cobrindo basicamente teatro. Então, não é mais aquela matéria de fulano, cicrano ou grupo tal está estreando tal ou tal espetáculo de tal ou tal diretor. Poxa, o Ricardo Guilherme está estreando... O Ricardo o Ricardo não, mas o grupo do Ricardo, para ser mais preciso agora, está com um espetáculo que fala sobre a questão da prostituição em Fortaleza, a questão da exploração sexual de crianças.
vamos repercutir isso fora vamos aproveitar o espetáculo e repercutir essa questão. Eu acho que o jornalismo, jornalismo cultural, ele tem tido essa dinâmica maior que antes não tinha, assim. Era mesmo alguém que saía da sua casa, alguém referenciado, assim, pelo segmento, ou não, que ia lá e depois dava o seu aval. Há uma crítica muito recorrente aos jornalistas, de que o jornalista é aquele cara que sabe tudo, mas não viu nada, não leu nada. Ele sabe o que está acontecendo, mas não acompanha. Que a redação é uma devoradora de cérebros, né? Você está informado com tudo, mas não consegue aprofundar nada, não é? Que não há tempo de acompanhar, de ler, de se reciclar. Isso também dificulta uma formação de um jornalista, né? Em que medida isso procede? Eu acho que cada vez menos essa figura do jornalista especialista em generalidades, ela está diminuindo. Sabe de tudo, especialista que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Por exemplo, se você pega... Mas existe isso, né? Existe. Se você pega, por exemplo, a maior parte por exemplo, no Caderno 3. E a maior vítima é ele, eu não estou falando mal dele, não, do jornalista que eu estou falando. Existe isso e ele é a maior vítima disso, porque ele não tem tempo, né? Então, assim, eu acho que hoje há, sim, um investimento explícito em especializar as equipes jornalísticas, assim. O Diário do Nordeste fez tudo que foi possível, por exemplo, para fazer mestrado em teatro. Assim, eu fui para o Rio licenciado, o que é uma coisa que, quando eu conto, as pessoas tomam um susto, assim. Mas houve um investimento pesado do jornal em querer que tivesse alguém ali que, de fato, tivesse um envolvimento com o teatro que não fosse apenas a mera cobertura diária, né? Mas o que eu acho que é o nó do jornalismo, Ricardo, é você ter que ir para a redação, que eu adoro, e ter que viver o mundo, sabe? Por exemplo, eu vou para o jornal de segunda a sexta-feira, dou plantão aos sábados, né, esporadicamente, e frequento espetáculos teatrais à noite. Isso é o meu lazer ou é o meu trabalho? Eu vou ao teatro porque eu gosto, mas o jornal precisaria entender que ir ao teatro faz parte do meu trabalho. É um pouco o jornalismo ver o mundo passar pela janela, mas não está inserido no mundo, né? Eu estava lendo recentemente sobre, acho que foi um depoimento do Lira Neto, perguntaram a ele, acho que foi no próprio jornal, no próprio diário, por que ele deixou a redação, né? E ele fala exatamente disso, que um dia teve que sair, acho que foi ele que disse, teve que sair na rua no meio da tarde para ir buscar o filho no colégio, uma coisa assim, inusitada, e de repente ele se deu conta de que eu sou um cara que sabe de tudo, mas não vivo nada. Não vivo nada. Eu não tenho tempo, eu vivo dentro de um aquário, não é? E abro a internet, vou pelo telefone, faço entrevista pelo telefone, mas não vivo, não convivo, você não tenho tempo. Você viu o Homem que Copiava, do Jorge Furtado? Vi. Então, o cara não sabe, o cara da Xerox não sabe de nada, mas ele conhece um pouco de tudo, porque ele manuseia ali vários livros. No jornal é mais ou menos assim também. Eu acho que para quem é editor, isso é muito mais grave do que para quem é repórter. Porque o repórter ele tem pelo menos esse contato com a outra pessoa. O editor não, o editor tem o contato com as informações. É o cara que vai pegar aquele texto e fazer caber nesse pedaço de papel que as pessoas recebem em casa ou compram na rua. E às vezes o contato também é feito por telefone, é feito por e-mail, a pesquisa é feita pelo computador e não diretamente. As redações estão cada vez mais... Eu não vejo isso como um problema, assim. Eu acho que são as ferramentas que se tem. Essa falta do contato humano? Não, eu me sinto absolutamente em contato com você, por exemplo, quando você me manda um recadinho no Orkut. Ou me manda um e-mail me avisando que vai estrear um espetáculo, assim. Eu acho que às vezes a gente tem um receio muito grande da tecnologia, quando na verdade ela está aí para ajudar e não para atrapalhar. Mas quando ela substitui o contato, aí sim é perigoso. Mas não substitui, assim. Eu nunca, por exemplo, deixei de fazer uma pauta que eu pudesse fazer tete a tete, para fazer por telefone ou por e-mail, entendeu? Agora, se eu vou, por exemplo, fazer uma pergunta para você, por exemplo, eu estou querendo saber o que é que você achou de uma performance de alguém num determinado espetáculo. Uma pessoa estreou e está sendo muito comentada,
E eu, pô, vou ligar para o Ricardo Guilherme para pegar um depoimento, vou pedir para o Ricardo Guilherme o depoimento dele. Eu preciso encontrar você. Logisticamente, isso é delicado, assim. Que a gente tenha um lugar para se Fazendo então que em algum tipo de matéria, sim. Claro, Noutros, sim, não. Acho que o jornalista tem que saber usar essa ferramenta, assim. Não dá para satanizar, dizer, eu não vou usar nunca e-mail, não vou. Não tem como, assim. Até porque hoje em dia, com essas coisas das assessorias de imprensa, as pessoas falam assim, me manda um e-mail me lembrando disso. Né? E você falou de assessoria de imprensa. Tem gente que faz uma dicotomia, quer dizer, uma diferença estabelece uma diferença entre o jornalista e o assessor de imprensa. O assessor de imprensa é um jornalista? Eu acho que todos são jornalistas. Um é repórter e o outro é assessor de imprensa. Ele não está completamente na contramão da ideia utópica do jornalista, aquele cara que ouve todas as fontes, que ouve o contraditório, que ouve a opinião, as diversas opiniões, já que ele está trabalhando para uma determinada pessoa, para uma determinada visão? Um dia desses, agora no final do ano, eu saí com os amigos, vários amigos estão morando em Brasília, e a gente se encontrou, assim, uma mesa assim, de jornalistas e tal, tinha vários que estão na assessoria de imprensa. Fazendo release. Exatamente. E os outros fazendo matéria, e outros reportagem. do outro lado, assim, do fluxo da informação. E aí um debate imenso de se aquilo era jornalismo, se não era e tal. Para mim, tudo é jornalismo. Assim. E uma dessas amigas, assim, ela falou o seguinte, que o jornalismo ficou tão complexo que criou uma figura que é essencial para que o jornalismo funcione, que é o assessor de imprensa. É uma pessoa que existe para facilitar... Agora, ele é uma fonte, né? Não, ele vira uma fonte. Para mim, assessor de imprensa não é fonte. Não? Para mim, assessor de imprensa é um facilitador à fonte. Uhum. É um intermediário aí, ele te dá um mapa. Se tem uma coisa grave que eu considero, por exemplo, ler uma matéria ou então ver num programa de televisão alguém dizendo, segundo o assessor de imprensa do órgão tal, tal coisa não procede, isso digamos. Isso não faz sentido. Assessor de imprensa não é fonte. Assessor de imprensa está ali para facilitar o meio de campo, sabe? Mas em que medida ele facilita? Você recebe um e-mail, um release, em que medida ele te facilita? Em que medida ele facilita? Porque ele diminui, por exemplo, onde se trabalha com assessoria de imprensa, por exemplo, né? Se você pensa num espetáculo da Fernanda Montenegro. Ela te dá a versão oficial daquele... Não, ela me manda um release, mais ou menos as assessorias que trabalham bem, elas vão me dar um cronograma, um histórico da carreira da Fernanda Montenegro, um perfil de quem é o autor, um perfil de quem é o diretor daquela montagem, quem são os patrocinadores, de onde veio o financiamento para aquilo ali. Todas as informações estão ali. E aí o que você vai fazer? Vai problematizar isso? O que é que cabe ao repórter? Problematizar aquilo ali. Porque se ele tiver a incompetência de aceitar aquilo tudo ali... E de reproduzir, aí ele tá fazendo um trabalho de assessoria de imprensa, não de repórter. Assim. Eu acho que eu não vejo problema nenhum no assessor de imprensa ser comprometido com uma única fonte. O problema é o jornalista, ao receber... Não ser comprometido com as diversas fontes, exatamente. Sabe, assim? E faz parte do métier de cada um, assim. O jornalista tem que saber que ele está lidando com versões, porque ele está trabalhando com uma infinidade de leitores. Olha, ele trouxe também, o Magela Lima, trouxe um cartaz de teatro da peça O Reino da Luminura, ou A Maldição da Besta Fera, do dramaturgo Oswald Barroso, ou Oswald Barroso. Não é Oswald, é Oswald, que aliás tem esse nome em função do Oswald de Andrade, de quem o pai dele, o querido, o nosso amado Antônio Girão Barroso, que aliás foi desta casa, diretor de jornalismo daqui, era amigo. E por que você trouxe então a peça? Tem a ver com a sua tese, com a sua dissertação? Ricardo, quando eu me formei em jornalismo, assim, eu sempre tive um contato muito grande com o teatro
como espectador, assim, como de fato eu continuo tendo. Assim. Mas por uma questão de redação, e aí eu vou ser grato ao jornalismo para sempre, assim, eu acabei virando um setorista de teatro. Uhum. Né? E quando eu pensei, assim, quando eu me vi tão envolvido com teatro ali no meio da redação, cada dia que passava eu me sentia mais injusto com esse teatro. Assim, cada vez que eu ia escrever sobre alguma coisa em que eu me sentia, peraí, que eu estou tateando aqui, que eu estou engatinhando e não andando, eu disse, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que tentar corrigir, eu tenho que me sentir pisando em terra firme aí no teatro. Precisava de base, né, de informação, de formação. E aí pensei em fazer mestrado, e agora que era só um pensamento já está se concluindo, assim. Uhum. E o Reino da Luminura, A Maldição da Besta Fera, é um dos espetáculos que eu analiso na minha dissertação de mestrado. E qual é o problema da sua dissertação? Qual é o problema que você... Qual é a sua hipótese? Qual é a sua questão? Pois a minha pesquisa, ela tem como o título dela chama Quando o Ceará entra em cena, identidade e autoralidade no panorama teatral cearense da década de 70. E eu proponho uma discussão sobre o contexto em que no Ceará se estabeleceu um movimento de teatro independente e um movimento de teatro independente calcado ali numa certa ideia de tradição. Então... De tradição de cultura popular, você fala? Isso. E aí pega quantos grupos? Quais grupos que analisa? Eu analiso basicamente dois grupos. Dois grupos. Quais são? Que são a Cooperativa de Teatro e Artes, fundada pelo Marcelo Costa e pelo José Carlos Matos, em 1972. E o Grupo Independente de Teatro Amador, que é o Grita. É o Grita, também fundado pelo José Carlos Matos. Que eu acho que a última peça que o Grita montou foi essa, né? Dessa sua fase, estudada. Isso. Né? Da fase que você estuda, que é... Porque essa peça 70, aí meio que foi O Reino da Luminura. Um espetáculo importante, assim, para o Grita, embora trágico, porque ela foi censurada depois de permitida. Uhum. Então, assim, eles já estavam em cartaz, eles tinham feito 31 apresentações. Mas a questão da sua dissertação que é provar que, nesse momento, surgiu o quê? O que há de novo aí nesse... Não é bem provar, é propor. O tentar discutir que... O que eu proponho, Ricardo, é que no momento em que essas pessoas começam a lidar com essa ideia de identidade, com esses valores da cearensidade, da chamada cearensidade, no contexto ali do movimento de teatro dos anos 70, abre espaço para uma experimentação mais autônoma, mais independente, como a sua própria história pessoal. Assim. Sai um pouco do chamado teatrão e entra num teatro mais de experimentação. Eu vejo essa geração ali dos anos 70 como um pouco o meio termo. Claro, mas você reconhece que antes dessa geração, há toda uma outras gerações que também trabalharam com esse material da cultura popular e com a cearensidade. Eu estou falando aí de Carlos Câmara, no começo do século, estou falando de Eduardo Campos, com o Morro do Ouro, com o Sem Terra e com o Sem Teto, que é a Rosa do Lagamar. O Carlos Câmara, talvez, assim, seja a pessoa mais simbólica para causar uma espécie de diferenciação no que eu estou discutindo. O Carlos Câmara, por exemplo, um dos textos mais famosos dele, que é A Bailarina, né? Não existe nada de balé no espetáculo, né? Na peça. Sim, porque a bailarina é o jeito cearense de chamar a gripe espanhola. A bailarina, Então, assim, os textos do Carlos Câmara, eles são todos impregnados desse sotaque cearense, né? Agora, a lógica do Carlos Câmara fazer teatro, e isso não sou eu que estou dizendo, é você que diz, é uma lógica de apropriação, assim. Sim, é uma dramaturgia de gênero, né? Que já existia antes dele. Ele tinha um modelo, o modelo do Arthur Azevedo, principalmente no Rio de Janeiro, né? A questão das burletas e tal. E ele adapta o Arthur Azevedo ao Ceará. Um pouco como fez também
o Eduardo Campos em sua magnitude com o Gianfrancesco Guarnieri, né? Quando problematiza questões de uma periferia urbana em Fortaleza, né? Em Rosa do Lagamar, Morro do Ouro, por exemplo. Então, para mim, o que eu chamo de autonomia criativa é o fato de o Ceará conseguir desenvolver um teatro que não estava preso ao que estava sendo ditado por um determinado centro produtivo. Eu sei, por um determinado padrão. Sabe? Quando você, por exemplo, monta Nelson nos anos 70, Nelson estava em desuso no Brasil inteiro. É uma postura de total autonomia. Você queria montar Nelson. Como depois você monta, já nos anos 80 apareceu a Margarida, sem nenhum compromisso com a versão que explodiu no Brasil, dirigida pelo Aderbal Freire Filho, também cearense, com a Marília Pêra. Assim. Nós estamos aqui conversando com o Magela Lima e daqui a pouco vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu queria trazer uma coisa interessante. Eu me dei conta agora de que eu estou entrevistando um jornalista, quer dizer, entrevistando não, porque esse programa não é de entrevista, mas enfim, é um programa de conversa. Mas enfim, de qualquer forma, no meio do bate-papo, no meio do diálogo, a gente tem que fazer algumas perguntas. E você também pode fazer pergunta também, viu, Magela? E eu queria falar com você o seguinte, se é incômodo para você responder perguntas, estar no lugar de convidado e não do jornalista que recebe a pauta e desenvolve essa pauta, como é que você está se sentindo até agora? Está incômodo trocando os papéis? Não tenho feito isso com muita regularidade, assim. Dar entrevista é uma coisa... Eu acredito que essa deve ser uma das primeiras entrevistas que eu estou dando na minha vida. E eu estou dizendo que não é entrevista e fazendo pergunta a ti. Então, que absurdo. Mas eu acho que o grande nó aqui é falar de teatro com alguém como você. Aí é que é mais delicado. É mais difícil do que responder. Responder a gente vai... Mas eu não sou... Mas pelo menos eu não sou objeto da sua dissertação, né? Ainda porque não. Nesses dois grupos, eu estive num desses grupos, eu estive com o Grita em 77, fazendo o Evangelho segundo Zé Bedeu, com a direção do Zé Carlos Matos em 77, que era um espetáculo interessantíssimo, né? É o primeiro texto que fala da questão dos sertões, que hoje está tão em voga no Canudos, teatro. Era a história de Canudos vista por um grupo de circo. E mais curioso ainda, é que se fazia uma analogia entre a opressão que o núcleo, que a aldeia, que o núcleo de Canudos sofreu do exército, com a opressão do dono do circo. E você era o dono do circo. Se fazia essa, como é que chama? Essa analogia, não é? E você era o dono do circo. Eu era o dono do circo. Era o vilão da trama. Era o vilão da trama. Aliás, eu fazia todos os vilões, né? Os padres, os generais, os coronéis e o dono do circo, com o Zé Carlos Matos. E era interessante porque é uma peça num momento muito difícil, né? Onde se fazia uma moção de protesto, tínhamos ainda a censura braba. Depois eu soube, viu, que todos nós ali estávamos monitorados por informantes. Claro. Era um momento muito difícil, que a gente todo dia, no final do espetáculo, se dava as mãos, fazia protesto. Eu era um menino de 20 O Oswaldo Barroso, anos. Por exemplo, que a gente citou aqui, ele não pôde fazer a peça porque foi preso, né? Eu me lembro que a gente fazia todo dia, fazia uma moção de protesto contra a prisão do Oswaldo, que estava em Recife, eu acho. Preso em Recife. Já era a prisão daqui. Já era aqui? Mas ele estava vindo de Recife para cá, foi preso em Recife, depois preso aqui. Então, quer dizer, era um momento em que o teatro estava muito ligado às questões sociais e políticas, né? Um teatro assim, de militância, de engajado. E que isso vai, com a redemocratização, isso vai ter um outro papel, né? Aí os inimigos ficam menos detectáveis, assim, Mas né? esse teatro de militância, isso é uma questão que eu acho importante da gente falar, assim, que a militância, às vezes, ela é tida como algo que deixou muito pouco benefício para o teatro, né? Porque o engajamento era mais político. E eu acho injusto ver assim. Eu acho que esse engajamento, esse teatro da militância, como a Silvana Garcia chama, deixou muitos frutos teatrais mesmo, sabe? Quando você pensa, por exemplo, a questão das federações estaduais de teatro amador, né, as chamadas festas,
que se espalharam por todo o Brasil. Não, e deixou também, não só na questão da organização do movimento, mas deixou cenicamente também algumas soluções cênicas, né? A volta do teatro épico, etc., né? A reinserção da cultura popular. São valores. Eu estava entrevistando o Luiz Carlos Vasconcelos, e o Luiz Carlos Vasconcelos foi presidente da Federação Paraibana de Teatro, exatamente nessa época que o Zé Carlos estava presidindo aqui, você é vice do Zé Carlos, aquele panorama. E o grupo Piolim, na Paraíba, ele surge como movimento universitário, ali o Luiz Carlos, o Everaldo, mas ele só ganha força quando começam as migrações pelo interior, as andanças pelo interior. E todo aquele pessoal, Nanego Lira, Sóia Lira, Marcela Cartacho, eram do interior paraibano, atores consagrados hoje do teatro brasileiro. E eles eram crianças, assim, pré-adolescentes e tal. E tinha um grupo de teatro chamado Clube do Mickey. Quando você pensa na força dessa militância, porque a pessoa sai com engajamento político, né? Vou democratizar o teatro, encontra um grupinho, um amador de criança e transforma no Piolim. Né? Transforma o Clube do Mickey no Piolim. Antes de virar Piolim, eles passaram a Grupo Terra. Eu pus o título da matéria de Clube do Mickey a Grupo Terra. Muito forte. Nós vamos continuar conversando com o Magela Lima. Vamos falar sobre esse novo livro do Gilmar de Carvalho, Ensaios sobre Publicidade e Propaganda. Daqui a pouco a gente volta. O convidado de hoje é o nosso jornalista da cobertura de cultura da cidade, de Fortaleza, do Brasil, do Diário do Nordeste, o jornalista Magela Lima. E ele trouxe, pautando a nossa conversa, entre outras coisas, trouxe o novo livro do professor Gilmar de Carvalho, pesquisador, doutor em comunicação social, em semiótica, se não me engano, não é? Que é o Gilmar de Carvalho, com O Gerente Endoidou, que é uma referência a uma campanha de varejo, eu acho, da Esmeralda. Né? Da Esmeralda. Acho que até com o nosso querido Valden Luiz fazendo o gerente louco. E ensaios sobre publicidade e propaganda. E dentro, é um livro lindo, com várias fotos. E tem aqui uma coisa que eu acho lindíssima, eu queria mostrar. Olha aqui, essa figura aqui que é Antônio Mendes. Eu estou aproveitando para me dá uma deixa, falando sobre as lojas Couto. Esse cara, para mim, é uma das figuras mais importantes da publicidade do Brasil. Sabe por quê? Você já leu o livro, um pedaço, alguma coisa? Algumas coisas. Esse cara, nos anos 60, fazia publicidade improvisada. Você lembra disso, Ivan? Abria a câmera, no meio do intervalo, sabe que a propaganda era feita ao vivo pelos garotos de propaganda. E ele era um garoto de propaganda completamente diferente, todo mundo tinha texto. Ele não. Aquilo que estivesse passando no ar, no programa, quando dava o intervalo, ele aproveitava, parodiava aquilo que estava, pegava uma cena daquilo que estava acontecendo e fazia o comercial em cima daquilo. Um pouco a lá Carlos Câmara no teatro dele, né? Pois é, mas só que o Carlos Câmara tinha um texto, ensaio. É o homem do improviso. Mas e do humor. Ele conseguia capitalizar um pouco em cima do teatro dele. Isso, para mim, para mim merece, Antônio Mendes merece uma tese. Entende? É uma das figuras mais importantes para mim da publicidade brasileira, porque eu não conheço, nem no mundo, nem no Brasil, nem no mundo, alguém que tenha feito publicidade. Pode ser ignorância minha, mas eu não conheço alguém que tenha feito televisão dessa forma, entende? Abrir e ele fazer, por exemplo, agora, se nós estivéssemos aqui fazendo esse programa, e no intervalo entraria o Antônio Mendes, ele faria o comercial das casas, não sei o quê. Falando da gente. O Magela Lima está aqui, abrir o jornal, eu estou vendo, mas o Magela Lima devia não sei o quê, e ao invés dele estar fazendo isso, ele devia comprar nas casas contas. Mas não é aqui, eu estou fazendo uma improvisação burríssima. Ele fazia de uma forma criativa, e ele tinha pouco tempo, era só aquele momento para fazer. Entende? Talvez ele criasse uma situação de dramaturgia do Magela e de mim, comprando nas casas. Você entende? É de uma genialidade. Eu fiquei muito feliz de ter trazido esse livro do Gilmar, até porque eu fui a sua
página do Orkut e vi que um dos seus ídolos é Gilmar de Carvalho. E é mesmo, assim. O Gilmar é uma pessoa que a Clarice fala muito de momento de epifania, né, assim, e Clarice Lispector. E o Gilmar é uma dessas pessoas que eu consigo lembrar perfeitamente um momento de epifania na minha vida, assim. Era o meu primeiro dia de aula na faculdade e a gente teve aquele encontro tradicional com alguns professores, né? Um vai falar de jornalismo, outro vai falar de pesquisa, o outro vai falar de mercado de trabalho, enfim. E o Gilmar acabou de falar e na sequência do Gilmar quem falaria era o Ronaldo Salgado, que é outra pessoa fabulosa, assim. Lindo, que eu tenho que trazer aqui. Tem que trazer. É uma figura linda. Tem que trazer. Sim. E aí o Gilmar saiu e a troca de fala do Gilmar para o Ronaldo, ou vice-versa, eles se deram um beijo no rosto, se cumprimentaram com um beijo. Dois homens, assim, dois senhores de camisa de botão, professores. E aquilo para mim foi um choque absoluto. Choque, assim. Você estava vindo da Várzea Alegre? Não, eu já morava em Fortaleza há muito tempo, assim. Mas nessa nossa sociedade onde o afeto ele não é permitido, sobretudo, né? Entre homens, né? Então eu disse, meu Deus, pronto, né? Como assim? Eles se beijam e é um beijo de afeto, não tem nenhuma conotação homoerótica, nada disso, não tem nada, assim, eles são amigos e eles se cumprimentam beijando um ao outro no rosto. E eu me lembro disso, assim, é uma besteira, assim, eu tinha 20 anos e estava entrando na faculdade, mas assim, eu me lembro perfeitamente, como naquele momento eu disse assim, eu quero que todos os meus amigos, eu quero me cumprimentar assim, com todos os meus amigos, sabe? Por que não? Sabe, assim, e aí foi entrar na faculdade e me apaixonar pelo Gilmar, assim, a cada dia mesmo, assim. O Gilmar é uma pessoa de uma disponibilidade absoluta. E ele acaba sendo objeto também da sua dissertação, né? Isso. Porque ele escreveu alguns espetáculos importantes desse período aí, 72, 73, o Orixás do Ceará. A primeira peça dele, que chama Orixás do Ceará, que na verdade era uma série de contos do primeiro livro dele, que chama Pluralia Tantum. Depois ele transformou em teatro, a pedido do Marcelo Costa. Por que essa paixão pelo Gilmar? O que te encanta além? Eu acho que o Gilmar... Além desse ato, dessa cena que você se recorda. Eu acho que o Gilmar é uma pessoa extremamente comprometida com o Ceará, sabe assim? Então, eu me sinto absolutamente cearense cada vez que eu vejo o Gilmar de Carvalho trabalhando, o Gilmar de Carvalho falando, sabe assim? E outra coisa, ele tem autonomia de pensamento, né? Claro. Isso é importantíssimo. Você pode até discordar de uma tese ou de outra. Ou de várias. Ou de várias, não é? Mas ele não pensa pelo que leu, não está citando ninguém. É pensamento autônomo. Então, ele tem sempre um viés que inusitado, que você não pensou, não é? Então você pega, por exemplo, e aí eu me vejo assim preso a detalhes pequenos da postura do Gilmar, de defesa assim, absoluta ao Ceará. Sabe, eu acho que o cearense é muito desapegado. Enquanto a gente for desapegado, a gente vai ter um karma a cumprir. Para mim, a questão número 1 do Ceará é trabalhar o apego. Ou se cria alguma possibilidade de apego no Ceará, ou então o Ceará vai ser sempre tratado como algo de segundo plano, politicamente, culturalmente, economicamente, sabe? Isso é uma coisa que me perturba muito, assim. E o Gilmar é uma pessoa que se dedicou inteiramente ao Ceará. Assim. Veja você, esse livro. Só, para confirmar o que você está dizendo, quer dizer... Ele fala de... Aí esse livro é válido para qualquer publicidade, propaganda, em qualquer lugar do mundo. Sim, porque ele focaliza aqui, mas faz a conexão com o mundo. Mas todos os exemplos o Ceará para o Gilmar é um lugar conectado ao mundo, assim, não é apartado do mundo, assim. Ele não tem essa coisa piegas de ficar falando do Ceará isoladamente. Assim. Veja aqui, olha aqui. Ele no livro dele, do Gilmar,
ele nos primeiros momentos, ele cita o Carlos Câmara. O Carlos Câmara é um dramaturgo que colocou publicidade dentro da própria da obra, das peças dele. Né? Uma forma de manter a estrutura de produção das peças era transformar as lojas, o que hoje o se comércio. chama merchandising. Só que a merchandising tem um caráter. Ele esconde um pouco também, né? Mas ele às vezes revelava claramente, Claro. fazia propaganda claramente das lojas que patrocinavam a casa. Quer dizer, Mas ele ia não, buscar ele isso. não submetia o teatro dele à propaganda, né? Sim, sim. Se o cara na cena ia comprar pão, aí ele punha a padaria Palmeira. E depois ele valoriza, eu pensei que era só uma foto, mas ele valoriza, nem li o texto ainda, mas ele valoriza o nosso Antônio Mendes. Ele tem essa foto que eu mostrei, do Antônio Mendes fazendo Lojas Couto, e depois ele tem mais 2 fotos do Antônio Mendes, e acredito que ele vai exatamente mostrar esse camelô improvisado, que na verdade é o que era mesmo o Antônio Mendes. Era um camelô televisivo, entende? Quer dizer, um cara que está ligado com toda a cultura popular oral do Ceará, entendeu? Com esses pregões do Ceará. Ele era o pregoeiro midiático, entende? E fazendo isso linkado com a programação da televisão, que eu acho genial. É uma coisa do Ceará, extremamente fortalezense, aqui nossa, moleque nossa, mas ao mesmo tempo é algo que é importante para a propaganda, acho que do mundo, entende? Porque eu nunca vi esse algo livro, parecido, nem esse parecido com livro isso. é um livro assim, extremamente importante, porque ele o Gilmar põe aí uma série de reflexões dele ao longo de toda uma vida acadêmica, né? E ele foi publicitário. Foi publicitário também. E acho que ele fala da Publicinorte, não é isso? Fala. E da Scala. Ele foi da Scala. Foi da Scala. Ele foi da Scala. Publicinorte, acho que é a primeira agência de publicidade, eu acho. Eu acho que é a primeira a trabalhar com essa questão dos elementos do Ceará, essas Eu coisas acho que assim. sim. Eu trabalhei na Publicinorte com o Tarcísio Tavares. Isso Exatamente. coisas que o tempo levou. Coisas que o tempo levou. Você nunca fez publicidade, né? Nunca. Nunca. E não é a minha. Mas é uma questão. Algum pejo ético? Não é De a achar minha, que está assim. envolvido, que quem faz publicidade está mais envolvido com o sistema do que quem faz jornalismo? Não, Nada disso, muito não é pelo por aí. contrário, muito pelo contrário. Eu só acho que precisa ter um talento imenso para ser publicitário, e esse talento eu não... Pela mesma maneira que eu não escrevo uma peça de teatro, eu não me atrevo a fazer uma peça publicitária, por exemplo. Assim. Nem atuar, né? Também você Não, atuar nunca não. tentou. Só se de repente você escrever uma peça para mim. Eu vou aproveitar porque hoje é um dia histórico. Este tal de Magela fica me pedindo coisas e não devolve. E hoje aqui no ar ele resolveu me devolver. Para ficar bem claro. Ladrão! E para Vossa Excelência parar de me chamar de ladrão. Ladrão! Eu chamo ele de Aos ladrão 4 cantos. porque ele me pede as coisas de pesquisa. Sabe que eu tenho há 30 anos juntando material, um pesquisador. Eu sou o Nirês do teatro, né? E aí ele me pediu o programa do Alto da Compadecida, a primeira peça montada pelo grupo de teatro universitário e curso de arte dramática em 60. Ainda nem existia o teatro universitário prédio ainda. A peça foi feita no Teatro José de Alencar, com esse grande ator dos anos 60, que é o José Humberto Cavalcante, fazendo o João Grilo, e o José Maria Lima fazendo o palhaço. E tem aqui uma foto, olha aí. Uma foto do Zé Humberto Cavalcante. Mostra aqui a foto. Lindo, o Zé Humberto é um grande ator. Zé Humberto Cavalcante e o Otomar de Carvalho. É o Chicó e o João Grilo. Isso faz assim, quantos anos? Uns 2 anos que ele me pediu, está me devendo. Isso foi Aí eu me encontrava com ele e dizia, ladrão, me devolve minhas coisas. Isso foi exatamente em outubro. Eu entrei de férias em novembro, voltei para o jornal em dezembro e... No ano passado, não? No ano passado. Não, senhor. Claro que foi, cara, no ano senhor. passado. Foi. Em 2006 eu morava no Rio ainda. Isso foi em 2007. Foi? Foi, com toda certeza. Demorou quanto tempo para ficar com isso? Ficou Uns 3 meses. Agora reconheça que você é virginiano, doente pelas coisas. É verdade, eu sou apegado. Mas se eu não fosse apegado às coisas, eu não tinha, aos 18 anos, começado a montar coisas. Eu tinha perdido um material enorme. É né? verdade. Imagina, né? Eu tenho coisas do século XIX. Eu tenho a primeira peça de teatro do Ceará, de um autor cearense, que é o Juvenal Galeno. Uma peça, inclusive, que deve ser publicada. Devia ser publicada. Chama-se
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 1861. Eu tenho os originais. Os originais todos do Carlos Câmara, do começo do século, que depois me juntei a Marcelo Costa e conseguimos que a Academia Cearense de Letras publicasse o livro. Então, é por causa desses apegos virginianos e porque fico segurando, não dou. Ladrão, não leva. É por isso que eu tenho alguma coisa. Mas aí, agradeça aos aquarianos que vão lá lhe perturbar. Não, mas foi feito para isso, né? Não é para ter para mim, é para servir mesmo a comunidade. Agora eu me encontrava com ele e dizia, me devolva, me devolva. Ladrão, me devolva, me devolva. Mas ele trouxe também como pauta, o Magela, uma coleção chamada Memórias da Cena Pernambucana. São 3 livros, veja aqui. Memórias da Cena Pernambucana. E eu fiquei me perguntando, mas por que esse cara trouxe Memórias da Cena Pernambucana? Ele que é tão interessado no teatro do Ceará e etc. E aí eu devolvo essa questão a ele. Explica, Magela. Eu trouxe esses livros, assim, por dois motivos, na verdade, assim. O primeiro deles, porque uma das minhas obrigações esse ano é fazer, mais ou menos assim como um catálogo, assim, o livro dos 15 anos do Festival de Guaramiranga. Assim, eu fui chamado para organizar o volume e estou meio envolvido nisso. Que vai ser mais ou menos nesse formato que está aqui. É um formato de catálogo, lembrando esses 15 anos. Tá. Assim. E o segundo motivo para trazer, assim, esses 3 títulos, era mais uma alfinetada, assim, na gente, teatro cearense, sabe, Ricardo? Porque esse livro, assim, é feito pela vontade de pessoas sem lugar nenhum, de lugar nenhum, sabe, assim? O Leidson Ferraz, jornalista, ator, é um cara fabuloso, assim, extremamente esforçado no Recife. Mas o Leidson, ele não é vinculado a nenhuma secretaria de cultura, ele, por exemplo, não está em nenhuma redação de jornal como eu estou, e aí eu me alfineto também, entendeu? E o cara consegue fazer 3 livros, já estão no 4º, recuperando todos os grupos do teatro pernambucano. De atuação no teatro pernambucano. Então, assim... E nós não temos esse compromisso, né? Melhor, temos, mas não conseguimos ainda transformar isso em ação. Em fato. E aí, enquanto não se tem essa postura de vamos peitar e vamos fazer, a gente fica carregando uma espécie de lamentação de não temos nada, sabe? E pelo contrário, sabe? A gente tem aqui coisas fabulosas mesmo, assim. Eu sinto o teatro no Ceará uma coisa assim de ponta, eu não me sinto transitando por um lugar do atraso, uma cena correndo atrás do prejuízo, entendeu? Não penso isso, e não estou falando isso de hoje, não, assim. Por exemplo, o teu primeiro grupo mesmo, pessoal, chama Grupo Pesquisa, fundado na década de 70, assim, sabe? O teatro que você faz aqui, você, ator, um teatro mais energético, né? Um teatro mais grotowskiano, para usar as expressões mais oficiais, elas se dão no mundo todo, assim. E você faz isso aqui muito antes, por exemplo, da Denise Stoklos, né? Você até se encontra, você até já me contou isso, que quando a Denise estava... Que a Denise é uma performer, assim, num trabalho semelhante ao trabalho do Ricardo, paulista. Você encontra a Denise em Cuba. Exato, eu tive com ela em 2 festivais internacionais, um em Portugal e outro em Cuba. Você fazendo... Eu acho que eu estava fazendo Apareceu a Margarida e ela fazendo aquele espetáculo em homenagem à Elis. A Elis, exatamente. Você já me contou essa história. Então, assim, eu não vejo por que a gente curtir uma fossa de atraso, sabe? Pelo contrário, sabe, assim... Agora, o Emanuel Nogueira, dramaturgo, disse que eu sou muito elogioso, sabe? Ele disse, Magela, você devia ser mais crítico, você devia ter uma postura mais incisiva, assim, como ele teve na época do Jornal Povo. E eu falo para ele, assim, que, Emanuel, para mim não está na hora de criticar, assim. Para mim está na hora de bater palma ainda, sabe? Quando a gente bater bem muita palma um para o outro, que a gente se curtir, que a gente se valorizar,
aí a gente vai e começa a ponderar sobre aquilo que a gente fez, que a gente começa a olhar de forma mais avaliativa, sabe? Para tudo. Por exemplo, falando de livro, você pega o primeiro livro do Marcelo Costa, em 72, que é o primeiro livro de história do teatro cearense, assim. Marcelo tinha 24 anos, assim. Então você olha hoje, 36 anos depois, você vê uma série de lacunas no livro, você vê uma série de falhas, você vai pondo o dedo, vai indicando, olha, isso aqui devia ser assim, isso aqui devia ser assado. Mas, para mim, a única reação que eu consigo ter com aquele livro é bater palma. Eu entendo. Porque É uma questão política. Sabe, assim, para mim é o livro mais importante do teatro cearense, assim. É um feito de extrema coragem, assim, um menino de 20 e poucos anos escrever a história do seu teatro. Sem ajuda. 27 anos acho que ele devia ter, eu devia ter muito menos, 24, eu sou um pouco mais novo que ele. Nos juntamos para publicar a obra do Carlos Câmara. Claro que hoje, olhando aquela própria obra, a gente faz, poderia ter feito assim, poderia, né? Mas é de uma zoadinha, imagina dois meninos, um de 27, outro de 24, chegar para o Cláudio Martins, presidente da Academia Cearense de Letras, e dizer, tá aqui, vocês têm um homem que foi da academia dos anos 30, que depois foi caçado aqui, essa obra não está publicada, e o cara publicar. E outra coisa, o lançamento foi na Academia Cearense de Letras. Imagina eu e o Marcelo, bem novinhos, fazendo aquele livro que é desta grossura. Né? Nós datilografamos todas as peças. Datilografamos, olha como diria o Neno, é o novo. Né? Datilografamos ali no Olivetti, entende? Quer dizer, são coisas realmente... Às vezes a gente não devia ter começado tão cedo. Você me disse, por exemplo, que na sua tese usa alguns textos meus e eu fui logo dizendo, ai meu Deus, aquilo eu escrevi quando tinha 21, 22. A gente fica com medo, né? Claro. O nosso Caio Kinderé vai publicar agora um livro, A Poética de um Tempo, sobre o Carlos Câmara. E usou vários textos meus e eu pedi, ele me mostrou o boneco, eu disse, usa esse mesmo texto, mas só que eu republiquei isso de forma mais madura, nos anos 80, não usa esses textos que eu escrevi quando eu tinha 21, quando eu tinha 19. Mas a gente fica preocupado. Essas falhas, assim, elas fazem parte, assim. Mas eu acho que é um desafio nosso, cearense, conseguir driblar essa tendência à reclamação ou a tendência ao lamento pela falta, sabe assim? Eu acho que a gente tem coisas. O que é que custa você bater palma? Sabe? O que é que custa? Sabe? E é nesse ponto que, por exemplo, a figura do Gilmar me fascina. Sabe? O Gilmar tem um livro que chama A Televisão no Ceará. Fundamental. Que é o livro que conta a história dessa TV, né? Não, da TV Ceará, da canal TV, 2. Que depois... Da primeira, da primeira. Que, dos anos assim, 60. você podia dizer, assim... Você podia embarcar no senso comum de, as televisões locais acabaram. Aquilo não teve importância nenhuma. Aquilo não teve importância nenhuma, mas não é assim, sabe? Eu acho que tem que se valorizar. A gente tem que encontrar algum mecanismo de valorização para poder superar isso. Não, e tem outra coisa, tem crítica a fazer? Então vamos fazer de outra forma, não é? Ao invés de ficar dizendo, o livro não presta, então faça o seu, não é? Faça o seu. Ou então arregimente forças que possam fazer, não é? Ou então faça a crítica, enfim, faça a crítica sem perder a ternura jamais. Mas olha, tem um momento aqui no programa, que é o final, que a gente tira alguma surpresa, mas você já me tirou a surpresa, me devolvendo aqui. Não me chame mais de ladrão. Não te chamo mais de ladrão, mas eu tenho uma para você, que é o seguinte, olha, só temos 1 minuto para você, não é aqui não, olha aqui. Eu tirei cópia do perfil do Magela no Orkut. Minha nossa senhora, vão me achar. Com os recadinhos, com tudo. Mas não é para fazer tricô nem fofoca. É para, a partir daí, propor a você que discuta sobre essa inserção dessas novas mídias, desse jornalismo virtual, essas novas formas, esses blogs, enfim, essa nova forma de comunicação. Como é que você percebe isso? Que posicionamento você tem de inserção do computador aí como ferramenta, da internet como ferramenta de jornalismo? Para mim, Ricardo, são formas de existir, assim, sabe? Eu acho que eu estava hoje fazendo uma matéria com o João Estrela,
que é o cara que viveu tudo isso que hoje a gente assiste no Meu Nome Não É Johnny. Ele é o personagem real dessa história, do filme Meu Nome Não É Johnny. E aí eu perguntei para ele se ele... por que que o cinema tinha essa força tão grande de pautar o nosso cotidiano, assim, né? E ele falou que não acreditava que o cinema estava pautando o cotidiano. Ele acreditava que o cinema estava se apropriando do cotidiano. Então, se o cotidiano está querendo falar de drogas, está querendo ver histórias reais, né? O cinema vai lá e se coloca a serviço disso. E eu vejo a internet, vejo o Orkut um pouco como isso, assim, sabe? É uma forma da gente existir. De certa forma, a gente acorda de manhã, durante muito tempo as pessoas ligavam o rádio, né? Ou antes do rádio esperavam chegar o jornal da manhã ou esperavam chegar o jornal da tarde para ver, ou corriam ao cinema para ver o cinejornal. Hoje em dia as pessoas acordam, você faz isso também. Mas aqui tem um componente diferente. Hoje a produção é pessoalizada, né? Você pode produzir a sua própria informação. Exatamente. Pode ser não mais ligado a uma... Então, hoje em dia isso é mais explícito nessa coisa do ser um jeito de existir. É uma maneira de cada um existir. Estourou o nosso tempo. O nosso diálogo, próxima semana continua. Hoje agradeço a presença do Magela Lima no nosso diálogo de hoje. Próxima semana estaremos com mais um diálogo. Obrigado, Magela. Obrigado. Eu que agradeço. Até semana que vem.